Olá, meus amados, Pastor Mesaque Lima aqui. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar convosco uma palavra baseada em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você já deve ter percebido que a vida com Cristo é um campo de batalha e não um parque de diversões, e que se o cristão não contar com a ajuda do Senhor, o inimigo que tem diante de si é muito mais forte do que ele. Estamos em guerra. Nós lutamos contra a oposição dos poderes das trevas. Nossos inimigos querem nos afastar de Deus. Aqui em Efésios 6, Paulo fala desse conflito, dessa batalha. Esse é o combate da fé. O apóstolo Paulo sempre teve esse entendimento de que a vida com Cristo é um campo de batalha, é um combate. Quando Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 6,12, ele diz: peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna. Em suas últimas palavras, Paulo disse: combati o bom combate. Paulo sempre soube, porque o Espírito Santo ministrou ao coração dele, revelou isso a ele, que a vida com Cristo é uma batalha. Paulo compara o cristão a um soldado, e ele diz que os soldados de Cristo devem ser corajosos, devem ser fortes. No versículo 10 ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11 ele diz que os soldados de Cristo devem tomar toda a armadura de Deus. E ele dá também um motivo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 12, Paulo fala sobre quem é o nosso inimigo. Ele diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui ele diz que o nosso inimigo é sutil, sabe enganar. Ele diz que o nosso inimigo é poderoso quando ele usa as palavras principados, potestades e príncipes. E diz também que os nossos inimigos são espirituais, hostes espirituais da maldade ou espíritos maus. Nossa guerra não é uma guerra natural. Não lutamos contra pessoas. Nossa guerra é uma guerra espiritual, contra um exército liderado pelo diabo, um exército muito organizado, um exército muito poderoso. E para que o cristão possa estar de pé nessa batalha, deve lutar tendo toda a armadura de Deus. Essa é uma batalha que nós não podemos fugir dela. Todo cristão sincero e verdadeiro está inserido nessa batalha, está combatendo este combate. Essa batalha é uma batalha constante, que só termina quando estivermos na glória. O apóstolo Paulo escreve no versículo 13, dizendo que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, pois só assim poderemos resistir no dia mau, no dia da tentação, do ataque, da tribulação. Nossa batalha é uma batalha espiritual, por isso Deus concede ao cristão, ao crente, uma armadura espiritual, uma armadura especial para essa batalha, que é formada de cinto, couraça, sandálias, escudo
capacete e espada. No versículo 14, o apóstolo Paulo diz: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Aqui Paulo fala do cinto da verdade, ou seja, Deus deseja que o cristão seja verdadeiro. Um cristão vence na batalha espiritual quando ele anda pela verdade. A Bíblia diz: não mintais uns aos outros. O diabo é o pai da mentira. E todos aqueles que vivem na prática da mentira estão agindo exatamente como o diabo age. Então, como é que o crente vence nessa batalha? É tomando o cinto da verdade, é falando a verdade, vivendo pela verdade. Ainda no versículo 14, Paulo diz: e vestida a couraça da justiça. Paulo aqui está olhando para a armadura de um soldado romano. Os soldados, naquela época, era muito comum de você ver na rua um soldado. Paulo foi aprisionado junto a soldados. Então Paulo está olhando para a armadura de um soldado romano e trazendo lições para a nossa vida espiritual. A couraça, ela protege os órgãos vitais do corpo. Essa parte da armadura de um soldado romano era feita de placas de metais ou de correntes e cobria tanto a parte da frente, a parte posterior, como a parte anterior do corpo, as costas, do pescoço à cintura. Essa couraça da justiça simboliza a justificação do crente em Cristo. É a obra de justificação que Cristo opera na vida do crente. Isso fala também da vida justa do crente no Senhor. Porque um crente que anda de maneira injusta, que pratica a injustiça, ele está caindo na batalha. Mas Deus espera que os crentes sejam justos, pratiquem a justiça. Lembremos das palavras de Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No versículo 15, Paulo diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Aqui eram sapatos ou grevas de bronze. Era a proteção para as pernas, do joelho para baixo. Sandálias. Os romanos eles usavam essas sandálias que tinham cravos na sola para dar mais apoio aos pés. Trazendo isso para a vida espiritual, Paulo disse: para o cristão resistir na batalha, precisa estar calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. O que significa isso? Significa dizer que o crente só pode resistir na batalha se ele se dedicar a viver o Evangelho. Veja o Evangelho da Paz, porque somente pelo Evangelho o homem pode ter paz com Deus, paz com o seu próximo e paz consigo mesmo. No versículo 16, Paulo diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando principalmente o escudo da fé. O escudo é uma parte da armadura muito importante. Fé aqui fala de confiança nas promessas e no poder de Deus. O apóstolo diz que o escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Dardos aqui eram flechas que eram atiradas envenenadas. Esses dardos inflamados do maligno são pensamentos, são tentações, e somente quando o crente toma posse do escudo da fé, quando ele confia nas promessas e no poder de Deus, ele pode apagar os dardos inflamados do maligno. No versículo 17, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete era a proteção para a cabeça. Cabeça fala de mente. Capacete da salvação fala de uma mente controlada, dirigida por Deus. O crente só poderá obter vitória nessa batalha se ele permitir que Deus seja o seu conselheiro, que Deus conduza os seus pensamentos, o seu entendimento. Paulo finaliza o versículo 17 dizendo: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a mais poderosa das armas e o cristão deve tomar posse dessa espada. É pela palavra de Deus que o crente vence. O crente deve viver pela palavra
esconder a palavra em seu coração, porque é a palavra que nos torna aptos, é a palavra que nos faz vencedores nessa batalha. Devemos lembrar que os inimigos são fortes, mas maior é aquele que está conosco e aquele que nos prepara para a batalha. Tome posse dessa palavra, leia a palavra, medite na palavra, viva pela palavra de Deus. No versículo 18, Paulo diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O cristão deve tomar toda a armadura de Deus, não esquecendo de viver uma vida de oração. Finalizo trazendo uma palavra de ânimo a você. Lute, mantenha-se firme na batalha. Tome a armadura que Deus lhe dá. Seja forte e corajoso, soldado. Não desista, não se distraia. Lembre-se, maior é aquele que está conosco do que aquele que habita no mundo. Cristo nos garante a vitória. Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Triunfou sobre o diabo, triunfou sobre as trevas, nos libertou do domínio do inimigo e nos fez livres. Em Cristo somos mais que vencedores. Mantenha-se firme na batalha, para que no final de tudo você venha dizer, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.